explique em que consiste a fenomenologia e, portanto, apresente alguns exemplos. Para você que respondeu que a fenomenologia refere-se ao estudo dos fenômenos, está corretíssima a resposta. Então a gente pode dizer que esta corrente, intitulada Fenomenologia, estuda os fenômenos. Como assim? Fenômenos causados pelo próprio homem ou fenômenos naturais. Além disso, nós temos a grande referência que é o pensador Russell, afirmando que toda consciência é consciência de algo. Então nós temos aqui uma observação: as ideias e as experiências, ou seja, toda consciência ela é consciência de alguma coisa. Significa dizer que nós temos uma relação entre o sujeito e a natureza, as coisas do mundo. Se a gente observar aqui, nós temos idealismo nessa mesma vertente e depois aqui o empirismo. Então, quando a gente parte de idealismo, ficamos mais com questões abstratas ou ideias. Quando a gente vem aqui para o empirismo, portanto, são as experiências. Ok? Então, a fenomenologia é o estudo dos fenômenos. Portanto, você trabalhar com questões idealistas e também com questões que envolvam diretamente as experiências. A consciência será sempre a consciência de alguma coisa, é o significado que nós damos às coisas. Questão número 2. O francês Sartre, Jean-Paul Sartre, foi influenciado pela fenomenologia e foi um dos principais expoentes do existencialismo. Explique suas principais ideias presentes, portanto, no existencialismo. E por que Sartre estabelece a distinção entre ser em si e ser para si? O existencialismo, portanto, deveria debruçar-se sobre as coisas como elas existem. Portanto, Sartre estabelece essa separação. O ser em si são as coisas físicas da natureza. O ser para si, o indivíduo dotado de consciência. Então, quando a gente fala sobre o existencialismo, eu também tenho aqui questões existenciais. Então, eu levo em consideração o chamado espírito do mundo. Eu tomo consciência das coisas do mundo e depois eu volto para mim mesmo. O ser em si, as coisas físicas da natureza. O ser para si, aquele indivíduo dotado de consciência. Olha só a pergunta. Por que Sartre estabelece a distinção entre ser em si e o ser para si? A filosofia, portanto, deveria debruçar-se sobre as coisas conforme elas existem, conforme elas são. Vamos para a questão número 3. A partir do excerto acima, bem como da vivência social, fale um pouco sobre a relação com o outro. Explique em que consiste ser livre. Então a gente pode dizer, inclusive, que esta é uma resposta aberta. Ou seja, quando a gente fala sobre a relação com o próximo, significa dizer que nós somos livres, mas a partir do conceito de liberdade, nós também precisamos pensar como um todo. O que nós estamos vivendo nos últimos tempos, nenhum de nós é uma ilha. Portanto, assim como diria lá o poeta inglês John Donne, nenhum de nós é uma ilha, ninguém está fechado em si mesmo. Podemos ficar no nosso lar, na nossa casa, como estamos fazendo agora, não é mesmo? No entanto, a gente depende também uns dos outros. Ser livre. A liberdade consiste, sobretudo, também com as leis, com as normas, com as regras, direito de ir e vir. Então, quando a gente fala sobre a liberdade, olha, eu tenho liberdade de pensamento, mas eu posso dizer tudo aquilo que eu penso? Discutimos sobre isso.